Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem medo de tirar o seu siso? Por quê? Então hoje, o Dr. Jonathan Calheço, ele vai falar sobre os mitos e verdades. Ele vai falar sobre a questão do medo. Por que tem medo? Ou então como se perde o medo para se tirar os sisos. Ele também vai falar sobre o que é um siso impactado, um siso incluso, um siso em boca. Então hoje, com o Dr. Jonathan, a gente vai abordar esse assunto que por vezes muitas pessoas têm muito medo em fazer, de tirar o seu siso. Dr. Jonathan, um prazer imenso tê-lo aqui. Prazer é meu. É uma satisfação, nós da mesma área, estarmos aqui falando sobre Colegas. um tema que eu gosto muito, até mesmo porque muita gente não vai e deixa até cariar o siso, por indicação mesmo do dentista que tem que tirar e ele não tira. Então é um prazer tê-lo no programa Fala Doctor. E ele é bucomaxilo também, então ele tem muito conhecimento para falar sobre isso. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Não podia deixar de estar presente nesse programa que eu já conhecia, já acompanhava via o Facebook, né? E pelo canal também da NET. Então, vamos lá, vamos falar então dessa questão do dente do siso, né? Ou terceiro molar também, né? Chamado. Esse medo que o Dr. Douglas comentou, às vezes vem da infância, né? Que o pai ou a mãe fala, meu filho, se tu não te comportar, vou te levar no dentista, né? Então, isso hoje em dia a gente tem que tirar, né, da nossa vocabulário entre família, né? Porque atualmente nós temos técnicas cirúrgicas, né, para extração de siso, que o pós-operatório é bem tranquilo, né, baseado a uma medicação pré-operatória, né, eu particularmente costumo prescrever o antibiótico e uma prednisona, né, um corticoide pré-operatório, evitando o edema pós-operatório que ninguém gosta, né? Daquela edema, aquele inchaço que dá no rosto, né? Nós chamamos de assimetria facial. Se tu entra com essa medicação pré-operatório, o pós-operatório vai ser bem tranquilo, né? Também temos técnicas de anestesia intraoral que facilita, né, essa questão do medo, né, de anestesia, de dor, né? Então, atualmente nós podemos usufruir de todas essas técnicas e artifícios que a odontologia atual preconiza e disponibiliza para nós cirurgiões e bucomaxilofacial, né? Eu particularmente atendo os meus pacientes em ambiente ambulatorial e alguns casos que precisa de ser realizado em ambiente hospitalar, como algum paciente portador de necessidade especial, né? Agora, há umas semanas aí, meses atrás, me procurou um paciente autista, né? Que já num grau avançado de autismo, ele não respondia mais a nenhum pedido do dentista. E aí, conversando com a minha equipe, né, a gente optou de trabalhar em ambiente hospitalar. E por todo né, a tecnologia, a estrutura que os recursos que num bloco cirúrgico oferece, né? Tivemos que optar por anestesia geral, né, para poder fazer o procedimento, e aí então foi bem tranquilo. Em outros casos, a grande maioria é em ambiente no consultório, né, no meu consultório particular.
a gente faz então esses procedimentos quase que toda semana, né, de extração de siso. Como o Dr. Douglas comentou, tem várias posições que o dente do siso, o terceiro molar, se encontra. Aí, mediante a um exame de imagem prévio, que normalmente é uma panorâmica, ou em alguns casos o dente do siso inferior, ele está em íntimo contato com o nervo alveolar inferior, nós precisamos de uma tomografia computadorizada, que aí nos dá uma visão tridimensional do dente, né? Então, a gente pode mostrar para vocês nesse meu macromodelo que eu costumo utilizar no meu consultório, né? Ele possui todos os tipos de posição que o dente do siso se encontra. Levanta mais. Isso, pode levantar mais. Aqui assim, isso, tá bom? E mais. Esse aqui, ó, é um terceiro molar inferior, que está em posição horizontal, totalmente incluso. Aí, neste caso, nós temos que entrar com uma técnica cirúrgica chamada de odontosecção, que a gente vai ter que seccionar esse dente para poder remover ele em pedaços, né, em fragmentos, e também a técnica chamada osteotomia, que a gente faz um desgaste ósseo para poder localizar esse dente e fazer a remoção dele cirúrgica, né? Nesse outro caso aqui, ó, do terceiro molar inferior, ele se encontra parcialmente incluso, né? E numa posição que, se ficar em boca, provavelmente ele vai empurrar, né, dar o chamado apinhamento dentário nos outros dentes, né? Porque ele vai querer nascer, erupcionar, e quando chegar a cronologia de erupção dele, que é com 21 anos, por isso que também ele é chamado de dente do juízo, né, pela 21 anos, ele vai começar a empurrar, né, Dr. Douglas, dar esse apinhamento dentário nos outros dentes. Aqui na arcada superior, nós temos um dente do siso totalmente em boca, né? Teoricamente, esse dente é mais tranquilo de extrair, né? Porque ele já está em boca, a gente entra com uma alavanca e vai luxando esse dente, né? Até ele soltar do alvéolo dentário, né? E também pela questão da força da gravidade, o dente superior ele é mais fácil de extrair do que o inferior, né, que vai contra a ação da gravidade. E nesse outro caso, nós também temos um dente do siso superior incluso, né, que, como eu já havia explicado anteriormente, vai precisar dessas técnicas cirúrgicas de osteotomia, né, e odontosecção. Hoje, com a questão da biossegurança, que é importante, que nós usamos uma biossegurança bastante, assim, nós temos um cuidado enorme na biossegurança, desde do nosso curso, onde nós somos treinados rigidamente, né? Então, quer dizer que nós diminuímos o máximo de contaminação dentro do consultório. E a pré-cirurgia, que o Dr. John estava falando, que é a questão do medicamento, do anti-inflamatório, do antibiótico, do bochecho da clorexidine, os cuidados prévios que tem que ter e toda aquela orientação, no momento do transoperatório, um siso ele pode acontecer, por exemplo, uma fratura de raiz. Bem né? comum. Exatamente. E como ele estava mostrando agora aqui no macromodelo, existem situações em que na parte superior pode ter uma raiz que lá na ponta dela é torta. Ápice. Exato.
Então tem situações em que por vezes está bem fácil de tirar, mas ao mesmo tempo não dá para subestimar. Nunca. Porque Jamais. nesse momento que ocorre, então, por vezes, de entrar com uma broca, tá tirando o osso e tem todo aquele envolvimento. Aumenta a janela, né, de contaminação, porque tem que ficar mais tempo. E essa questão da janela é muito importante, né? Por isso que o especialista, aquele que tem aquela experiência em remoção de siso, ele vai ter muito mais prática. Mais cuidado. No transoperatório. Exatamente. Porque muitas vezes o pós-operatório acontece da questão das luxações, da questão também de estar envolvendo uma janela mais aberta, mais tempo, e quando vê, né, o pós-operatório pode complicar. Pode. E como que são os pós-operatórios, Dr. Jonathan? Assim, Dr. Douglas, no transoperatório, a gente tem que ter muito cuidado, num caso de um siso superior, essa questão de fratura radicular, também num siso inferior, e às vezes, quando acontece isso, a gente preconiza remover a fratura radicular, né? O fragmento da raiz que ficou, para remover o dente completamente, né? Se porventura o paciente começa a cansar de tanto tempo já, com a boca aberta, a musculatura facial começa a fadigar, começa a cansar, a gente tem que abortar a cirurgia e aí suturar, entrar com a medicação pós-operatória e, num segundo momento, tentar remover, né, esse fragmento radicular, ou, em outros casos, preserva o caso e vai acompanhando com radiografias, né, semestrais, anuais, né, para ver como é que tá os tecidos que circundam esse resto radicular, né, evitando um cisto, né, parendodôntico, um abscesso que poderá acontecer. Em relação à biossegurança, num ambiente cirúrgico, de bloco cirúrgico, ele tem que ser muito bem cuidado, por evitar contaminações, né? Porque a gente está ali lidando com tecidos, com sangue, com extração de siso superior. Nós temos os seios paranasais, né? Que tem que ter muito cuidado, né? Na própria instrumentação cirúrgica, pode ter o contato com a membrana que recobre o seio, que é a membrana do assoalho do seio maxilar, que ela pode ser rompida, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, evitando qualquer tipo de iatrogenia. Por isso que eu indico, quando for precisar fazer uma extração de um dente incluso ou de um terceiro molar em boca, mas terceiro molar, procurar um especialista, né? Por isso que nós somos especialistas em cirurgia bucomaxilofacial, né? Visando um transcirúrgico e um pós-cirúrgico tranquilo, sem dor, sem edema, né? E todos esses sintomas que podem aparecer no pós-cirúrgico. Trazendo mais conforto para o paciente num pós-operatório. E num segundo bloco, nós vamos abordar, então, seguir com as complicações e também seguir falando a respeito dos cuidados que um pós-operatório tem que ter. Então, você que está nos assistindo, não saia, que no segundo bloco iremos abordar sobre isso e mais alguns detalhes que aparecem durante as cirurgias de siso. Até breve. Até breve.
Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor. Presente em todos os momentos da sua vida. Então voltamos para o segundo bloco, falando sobre cirurgias de siso. E para tirar o juízo nos 21 anos, doutor Jonathan, essa aí foi boa, gostei. Então existem as complicações, que ele já estava falando antes, as complicações numa fratura radicular, no momento que se tira o siso, ou seja, jamais a gente pode dizer que é fácil tirar um dente. Nunca subestimar um siso. Ele é que nem Kinder Ovo, né? Ele sempre apresenta uma surpresa, né? E muitas vezes tem que ter esse conhecimento para que depois... se não tiver a experiência de poder lidar com aquela situação, porque daí já vira uma urgência, da cirurgia vai virar uma urgência. E claro, você tira, né? Você tira. Agora, se não consegue, foi muito bem colocado a situação assim, se ficou algum fragmento, esse fragmento por vezes pode estar próximo ao nervo alveolar. E com isso, deixa ali, preserva, acompanha. Né? Evitar uma parestesia desnecessária, né? Que pode ser parcial ou total, né? Que vai trazer depois complicações futuras. Né? Então é a questão do respeito, e nada como um especialista para saber sobre isso. Né? Exatamente, Douglas. Né? Hoje em dia, nós também temos que ter cuidado, profissionais da saúde, com processos judiciais, né? Que poderão também vir a acontecer, né? Em casos que pode ocasionar uma parestesia, né, parcial, total, pelo um resto radicular que ficou, né, próximo ao nervo alveolar inferior, né, que aqui nesse modelo nós temos, a gente pode identificar aqui, o nervo alveolar inferior que inerva, né, o lábio inferior, a parte motricidade do lábio e a inervação também, né, do lábio e dos dentes inferiores. Então a gente preserva o caso, né, acompanha com radiografias, mantém ali o fragmento radicular e vida que segue, né? Claro que é melhor remover o dente por inteiro, mas se ficar, não vai ocasionar nenhum problema, mantendo esse acompanhamento clínico radiográfico do paciente. Né? Terminou a cirurgia, os pontos, tudo ok, cirurgia 100%. Pós-operatório, suas orientações. Né? Medicamento, gelo. Isso. Aí... volta o paciente com uma dor. Uma dor assim, uma alveolite seca. Que agora eu vou deixar para te explicar. Isso. E aí, quando vê, não era para fumar, não era para comer alimento quente nem chimarrão, bebida quente. Ou seja, como é que é essa história desses pacientes Muito boa a colocação, Dr. Douglas. A gente passa todas as orientações no pós-operatório para o paciente, né, como não fumar, né, evitar. Às vezes a gente sabe que o paciente, né, é muito difícil de parar de fumar 1 dia, 2 dias, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, dar as orientações de não tomar o chimarrão pelo hábito de sucção, né, que a gente faz, que pode dar essa deiscência de sutura, né, o ponto soltar, e aí o risco de entrar no alvéolo onde estava o dente um resto de alimento e ali tu não conseguir mais tirar ele pode ocasionar essa alveolite,
que nada mais é que a inflamação do alvéolo, né? E aí o sangue não chega onde o dente estava, e aí começa a dar dor, né? A cicatrização demora mais para ocorrer, justamente por essa falta de cuidado do paciente, né? Que não seguiu as orientações do dentista, ou também porque não tomou a medicação que o dentista prescreveu, como o antibiótico, que é muito importante. Quando se utiliza a técnica de odontosecção, osteotomia, né, que a gente mexe em tecido ósseo, então 100% dos casos eu prescrevo antibiótico, né, e também uma cortisona para não ter o problema de edema facial, que hoje em dia ninguém quer ficar com o rosto inchado, né, com aquela assimetria facial, para ter a sua rotina de trabalho normal, né? Então, isso pode acontecer. Voltando ao assunto da alveolite seca, a gente tem que daí irrigar o alvéolo, onde estava o dente, com soro e um pouquinho de clorexidine, né, para dar aquela limpeza no alvéolo, continuar com o antibiótico por mais uns dias, né, fazer esse tratamento sistêmico, além do tratamento local, que é a higiene. Alguns casos tem que curetar o alvéolo para estimular a corrente sanguínea ali do local, chegar a mais sangue, mais glóbulos brancos, que são os leucócitos, as células de defesa, plaquetas, que são a parte de coagulação, né? E também as hemácias, os glóbulos vermelhos. E acompanhar o paciente, né? A cicatrização nesses casos ocorre por segunda intenção, né? Ela ocorre de dentro do alvéolo para fora, então é um processo mais lento, e demora mais tempo para ocorrer o fechamento da gengiva, né? A gengiva fecha, mas para isso vai demorar mais tempo e o paciente tem que colaborar, tem que higienizar, né? Com uma escova macia, cerdas macias no local, não deixar acumular resto de alimento. E acompanhar o caso, né? Às vezes tem que suturar de novo, quando a sutura cai, né? Da deiscência de sutura, tem que suturar de novo, e a gente vai acompanhando clinicamente esse paciente. Questão preventiva, né? Gosto muito dessa questão preventiva, da prevenção. Educacional. Né? Educacional. Muitas vezes chegam pacientes aos nossos consultórios, nossas clínicas, e que com 18 anos nunca foi pedido uma radiografia panorâmica. É importante uma radiografia panorâmica até mesmo antes, porque os sisos eles começam antes. Né? Então, vamos falar a respeito disso? Vamos. Né? Os exames da imagem, eles são muitíssimo importantes, né? Em qualquer procedimento cirúrgico, bucal, facial. Então, para tu fazer o planejamento da cirurgia, uma panorâmica eu sempre peço no pré-operatório, que aí na panorâmica, na imagem panorâmica, ela vai me dar a posição onde está esse dente do siso, né? E aí, baseado nessa panorâmica, eu já começo a estudar como é que vai ser o transoperatório, o transcirúrgico, né? Qual é o instrumental que eu vou utilizar, qual é a técnica que eu vou utilizar, quantos dentes do siso o paciente tem. Planejamento, né? Porque tem pacientes que têm agenesia de dente de siso. Eles não têm os 4 dentes, eles têm 3. Muito comum. Ele tem 2, ou às vezes ele não tem nenhum dente do siso. Exato. Né? Então a gente tem que ter se municiar antes de começar uma cirurgia, principalmente
de dente de siso. E um diagnóstico aos 14 anos ali, onde se vê que já formou a coroa, né? E pode ser até que esse siso esteja vindo numa posição que vai impactar, por que não tirar logo? Que ainda a raiz não está formada, né? Exato, exatamente. Está com o processo de rizogênese incompleta. Isso. Então se torna menos difícil, né, teoricamente, a extração desse dente. Porque o que prende o dente na boca, no osso, é a raiz. Se a raiz não está completamente formada, teoricamente é mais fácil de extrair esse dente. Então o paciente que tem 17, 16 anos, que a raiz do siso não está completa, ela vai se formar até os 21 anos, é mais indicado a extração desse dente e normalmente o ortodontista pede, né, quando o paciente de 15, 16 anos está fazendo o tratamento ortodôntico, né, ele já pede a extração do dente do siso para o colega cirurgião antes de finalizar o tratamento ortodôntico, visando já o sucesso desse tratamento ortodôntico e cirúrgico, né, do paciente jovem que ainda não está com o dente completamente formado. De outra forma, se o siso está vindo numa posição boa e que não vai precisar tirá-lo por impactação ou vai ficar incluso, mantém ele em boca, porque muitas vezes até mesmo o dente siso, ele substitui o segundo molar quando se perde. Quando se perde por cárie, por trauma. Exatamente. Muito bom. Também aquele siso que está para fora. Que não tem vestibularizado, que não tem a oclusão com o antagonista, é indicação de tirar. Eu sempre digo, né, às vezes o siso é que nem curva de rio, só junta sujeira e não tem o paciente que me diga assim, eu consigo chegar lá no fundo. Quando abre, tá ali toda aquela sujeirinha. Daí É que é um dente de difícil higiene, né, doutor? Claro. Porque ele tá lá no fundo da boca. Exato. E a gente não consegue higienizar ele da mesma maneira e eficácia dos outros dentes. Fato. Né? Então, a probabilidade, o risco de dar uma cárie, né, dele nascer numa posição também anormal, é maior que os outros dentes. Então, ele, como o Dr. Douglas falou, curva de rio, ele só atrapalha. Em alguns casos, ele pode ajudar. Quando falta um segundo molar, né, a gente com tratamento ortodôntico traciona o terceiro molar para a posição do segundo, né, para poder mastigar com o antagonista. Então, tem que estudar bem o caso. Tem. E por isso a utilidade da tomografia também é muito importante. Teve um trabalho que eu fiz sobre sisos, que eu vim juntando casos e casos. Né? A minha casuística, juntei uns quantos sisos com mais de 3 raízes. Teve um que eu era 8 raízes. Nossa, e aí fiz um trabalho relacionado. E daí que gerou a questão da importância da radiografia panorâmica, da tomografia. E olhe que isso é bom para o profissional, de estar preparado. Falaste muito bem do planejamento antes, que pede a radiografia, se precisar de uma tomografia pede, se vê que tem uma raizinha que está de uma forma... dilacerada. Já está preparado, vai entrar com seus instrumentais, né, já vai entrar de uma forma assim, mais preparada. Preparado, exatamente. Isso então, é importantíssimo. Muito importante. Olha... Dr. Jonathan, é um prazer, viu? E como eu sempre faço no final do programa, eu sempre peço que dê uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Eu fiquei também muito lisonjeado com o convite do Dr. Douglas e muito obrigado, né? A gente tá sempre à disposição aí para participar do programa e então... O que eu tenho a dizer é isso, agradecer e o público que está nos prestigiando, né?
E a gente está sempre à disposição aí, qualquer necessidade de atendimento. Eu sou o Jonatas Carlesso, eu trabalho aqui em Santa Maria, então a gente fico muito feliz e muito obrigado. Olha aí que maravilha, né? E amenizar a situação de que o siso, o mito cai, né? O mito cai, exatamente. Não tem que ficar. Não tem o porquê, em pleno ano de 2021, a gente ficar com esses receios. Com esses receios, né? Não tem o porquê. É isso aí, pessoal. Então, acredito que vocês agora viram muitas coisas a respeito do siso, né, e do juízo, mas não tem segredo, né? É só como o Dr. Jonathan disse, tem muitos recursos, a odontologia ela está cada vez mais avançada, né? Então, o que eu quero desejar a vocês é que tenham uma excelente noite e que no próximo programa nós estaremos juntos. Aquele abraço. Valeu, até a próxima.